quem não me conhece, eu sou o Leniel Borel, sou o pai do Henri Borel, menino que foi assassinado na madrugada de 8 de março de 2021, condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Margem Chique, na presença da mãe e do padrasto, Monique e Jairim. E tão difícil, quanto perder o meu filho, é saber, e ser notificado pela Unicef e outras instituições e saber que a violência, ela é uma coisa que cada vez mais tem se ficado institucionalizada nas famílias brasileiras. Muitas pessoas achavam que a pandemia, ela ia melhorar o mundo, as pessoas iam estar melhores, e muito pelo contrário, a pandemia ela trouxe pessoas ficarem piores. A pandemia, trouxe pessoas piores no mundo porque ela colocou o agressor dentro de 4 paredes e sem ninguém, com possibilidade, a criança, a mulher, o idoso, que são as pessoas mais vulneráveis na nossa sociedade, sem a possibilidade de falar, sem possibilidade de uma delegacia, assim, as escolas fecharam, E foi naquele momento que eu perdi meu filho, era auge da pandemia no Brasil e no mundo. A Unicef me procurou naquele momento. São 32 crianças assassinadas todo dia no nosso país. Não sei se vocês sabem, esses dados, mas são 32 Henri assassinados todo dia no nosso país. E ninguém fazendo nada, ninguém falando sobre isso, porque além de ser um tema muito difícil, de ser falado, na Bíblia, a mulher e no dicionário, na nossa sociedade, não tem adjetivo, sinônimo, ou qualquer palavra que expresse para um pai que perde um filho. A mulher que perde o marido é viúva, o marido que perde a esposa, ele é viúvo. Um filho que perde um pai, ele é um órfão, mas não conheço, nem no dicionário, nem biblicamente, uma palavra que expresse o que o pai perder um filho. Tamanha a brutalidade, tamanha a dificuldade de se falar sobre esse assunto. Mas é um assunto que precisa ser falado. E por isso que eu louvo a Deus de ter uma igreja comprometida. Pastor Ricardo, Deus te abençoe imensamente por abrir a igreja para apresentar sobre esse assunto. E é um assunto extremamente delicado, que a gente vai falar aqui sobre violência infantil, abuso sexual, pedofilia. Por acaso, hoje eu vi de novo o filme Som da Liberdade, Sound of Freedom. Quem não viu, convido a todos que possam ver. É uma realidade do mundo, não apenas brasileira, de tráfico de crianças, de pedofilia, coisa que é mais comum do que vocês imaginam. Eu não esperava, que algo tão terrível desolador ia acontecer na minha vida. As minhas 4 faculdades, minhas 2 pós-graduação, meu mestrado, nada disso me fez evitar o pior na minha casa. Nada disso fez o pior com o meu filho. E não é uma prerrogativa. Muitas pessoas acham o seguinte: não, eu não vou falar sobre esse assunto, isso nunca vai acontecer na minha casa. Assim como eu nunca achei que aconteceria isso na minha casa, até que um assunto tão difícil, uma coisa tão terrível, aconteceu. Não pensem que isso é uma prerrogativa do sertão nordestino, do interior do Brasil, de estados nordestinos ou do estado do norte. Não vou falar da Baixada Fluminense, Nós estamos na Baixada Fluminense. Então, assim, não é uma prerrogativa, é uma prerrogativa do mundo, esses números e esses dados. Tão difícil para mim, quanto falar sobre esse assunto, é saber que ninguém estava falando, e é um assunto extremamente sério e importante de ser falado, porque eu acredito, do fundo do meu coração, que as pessoas que estão aqui hoje, essas mães, mulheres, pais, crianças que estão aqui, espero do fundo do meu coração que vão sair daqui pessoas diferentes, que vão fazer a diferença na sua família, na sociedade, nas suas escolas, nos hospitais, em qualquer lugar que vocês passarem. Nós temos o Espírito Santo, irmãos.
a seara ela é muito grande, mas poucos são os ceifeiros, pastor. Nesse sentido, vivemos dias que precisamos, né? Cristo precisa de pessoas, a igreja precisa de pessoas sérias para falarem desse assunto. E eu, como pai, né? O pai do Henri Borel, hoje eu não tenho meu filho aqui, quero fomentar, quero incentivar vocês que façam essa diferença, né, próximos a vocês, né? Vou trazer aqui, como estamos aqui na igreja, não poderíamos falar um pouco, e eu aqui, eu, Leniel, né? Acho que todos aqui, eu já estive na casa de vocês em algum momento, né, na televisão ou em alguma matéria, e muitos devem ter sido impactados quando estão me vendo aqui, mas eu entendi o meu papel na sociedade, eu entendi o meu papel com Deus, o meu chamado. Falei há pouco, né, para o pastor, quando te encontrei, acho que uma frase que para mim, na minha infância, ela era muito comum e hoje faz muito significado, e por isso que eu acho que eu estou aqui e me sinto feliz de estar aqui podendo falar para vocês que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Nesse sentido, eu acho que eu estou aqui, talvez eu nasci para estar aqui hoje, para a gente estar falando sobre esse assunto. E nesse caminho, Davi, né, pastor, ele me deu, muitos perguntam, Leniel, como é que pode ser um guerreiro, você é um pai que perdeu um filho, eu tomaria um outro tipo de atitude, como é que você pode se levantar todo dia, tá falando para outras pessoas, tá lutando por justiça, tá falando sobre esse assunto? Mas Davi me ensinou, me deu o maior exemplo, né? No 2 Samuel 12, 22, ele diz assim, e ele disse, isso é Davi falando, enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e pranteei, enquanto eu dizia, quem poderá dizer se Deus será gracioso para comigo, de modo que a criança possa viver? Mas agora que ele está morto, por que eu deveria jejuar? Posso trazê-lo de volta? Eu irei até ele, mas ele não se retornará até mim. Amados, o que nós estamos fazendo aqui, o que eu, Leniel, estou fazendo aqui, o que a igreja está fazendo aqui, é o que vai me levar a encontrar meu filho de novo um dia, pastor. E assim como Davi tinha certeza que ele iria encontrar o filho de novo dele um dia, eu tenho certeza que eu vou encontrar o meu filho de novo um dia. Mas como para isso acontecer? É fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje, fazendo a diferença, falando sobre um assunto muito sério e dando exemplos para outras pessoas, para que um dia outras vidas sejam salvas, outras crianças sejam salvas. Para mim, Leniel, daquele número que eu falei inicialmente, de 32 crianças assassinadas todo dia no nosso país, se a gente conseguir salvar uma todo dia, já valeu a pena. Se a gente conseguir salvar uma hoje, já valeu a pena. Nesse caminho, tenho visto, onde eu tenho passado, Rio de Janeiro, em diversos estados brasileiros, nós temos recebido feedback, retorno, de quantas pessoas, quantas crianças estão sendo salvas através do nosso testemunho, através do Henri, né, uma criança que veio ao mundo maravilhosa para fazer a diferença na nossa sociedade e está fazendo, e através do que nós estamos fazendo aqui, de falando e tentando fomentar e tentando ser multiplicador dessa realidade. Nesse caminho, eu e Leniel Borel, a gente conseguiu, né, junto com a Câmara de Deputados Federais e depois Senado, a aprovação no tempo recorde da Lei Henri Borel. Temos a Lei Henri Borel aí, né, no nosso país, assim como Maria da Penha está para as mulheres, temos a Lei Henri Borel para as crianças hoje. A Lei Henri Borel, ela traz a violência de uma forma muito ampla. Muitas pessoas tratavam a violência ou pensam em violência apenas como a violência física, né, a agressão em si, né? Só que a violência, ela pode ser violência sexual, violência moral, psicológica. A violência, ela não pode ser tratada só apenas de bater. Você tratar o seu filho ou ver uma criança sendo agredida psicologicamente pode trazer problemas
futuros irreversíveis, né? Falo aqui, né, nessa caminhada, a gente acabou tendo um entendimento, mas a violência sexual, a pedofilia, a violência sexual contra a criança, ela é mais agressiva do que a própria violência física. Muitas crianças, e eu falo, é uma coisa que por onde a gente anda e começa a falar, e eu acredito que se a gente abrir, pastor, né, e talvez no final de um culto como esse, ou depois de falar sobre esse tema, talvez uma pessoa aqui já tenha sofrido isso na infância e tenha se retraído sobre esse assunto, tamanha agressividade do tema. É muito difícil, senhores e senhoras, falar sobre esse assunto e para a pessoa que sofreu a violência, falar sobre esse assunto, porque ela é agressiva, ela é vergonhoso, ainda mais quando lá no passado, quando ela tentou falar para a mãe, para o pai, para a pessoa que foi próxima e ninguém deu ouvido, como ela vai falar isso na vida adulta? Por isso, muitas pessoas vão trazendo problemas psicológicos, pessoas que poderiam ser novos Einstein, novos desenvolvedores de vacina, médicos, teriam uma outra realidade de futuro, vão se perdendo no caminho por esses traumas na infância. Por isso que a infância ela é extremamente importante para a formação do ser humano, formação da criança, do adolescente para a vida adulta. Eu, Leniel, por aí, falei um pouco aqui, né, dessa parte da violência sexual que faço todos a pensar, assim como faço a pensar sobre a violência física. Hoje, no nosso país, nós temos a lei da palmada, a lei do menino Bernardo, mas eu faço aqui o que eu ouvi, né, muito por aí, eu ouvi dentro da minha casa, né. Uma vez eu fui falar para uma juíza, nós lutando por uma criança que a gente sabia que ela estava sendo agredida, que se ela voltasse a pular de agressão, ela poderia ser morta, e fomos lá lutar junto com a mãe, né, para que essa criança não voltasse e que a juíza desse a medida protetiva. E a juíza vira para a gente e fala o seguinte: não, mas é melhor ela voltar pular para ficar com o pai. Eu falei assim, mas calma aí, se ela voltar, ela vai ser morta. Mas é melhor. Eu falei assim, mas como assim? Ela vai apanhar de novo. Aí a juíza fala para mim, mas eu apanhei, mas eu estou aqui. Quem nunca ouviu isso? Será que só eu, Leniel, ouvi? Mas eu apanhei, mas eu estou aqui. Então, assim, um adulto, ele tem que saber que se ele bater numa criança, e se ele bater de uma forma errada, essa criança pode vir a morrer. Bater, ser agressivo, não é correção, não é educação. Educação é carinho, é respeito, é amor, é com a nossa vida, assim como Cristo demonstrou com a sua própria vida o que nós deveríamos fazer, é com a nossa própria vida, vocês pais que vão fazer educar os seus filhos, não é agredindo. Nesse caminho, conseguimos, né, de uma forma recorde, nosso país aprovar a Lei Henri Borel. Convido a todos, quem nunca leu, que leiam a Lei Henri Borel, assim como ler, saber que ela existe para quem estiver sofrendo violência, saber que uma criança está sendo agredida, usem a Lei Henri Borel. Hoje, através da Lei Henri Borel, nós causamos um bom problema para os conselhos tutelares. Hoje, os conselheiros tutelares têm mais 10 atribuições através da Lei Henri Borel. Hoje, qualquer pessoa pode pedir a medida protetiva. Claro, é o conselho tutelar, através da delegacia de polícia, que ela vai ser dada ou para o próprio juiz de plantão, mas qualquer pessoa que saiba que uma criança está sendo agredida, vocês têm a obrigação de denunciar. Através da Lei Henri Borel, hoje trazemos como sujeito de direito, como pessoas de direito, o denunciante. Vocês vão ver Leniel por aí falando, denuncie, denuncie. E é através da denúncia que nós vamos conseguir salvar vidas. E é através da denúncia, através do seu vizinho,
na sua família, se vocês sabem de alguém, que uma criança que está sendo agredida em outro estado do nosso país, existe o Disque 100, está aí, é só ligar Disque 100. Hoje você não precisa ir numa delegacia para fazer um registro de ocorrência, pode fazer registro de ocorrência online ou procurar um conselho tutelar. Então, digo mais, queridos, hoje a omissão ela é crime. Se vocês souberem que uma criança está sendo agredida e nada fizerem, vocês vão ser responsabilizados. Se essa criança vier falecer, vocês vão ser responsabilizados criminalmente. Logo, é uma obrigação de todos denunciar e é uma obrigação de todos não serem omissos, porque a omissão ela pode causar o pior, que é a morte. Então, é através da nossa ação, não sendo omissos, que nós vamos conseguir salvar essas crianças no nosso país. Não pense que não é meu filho, é o do meu vizinho, é o meu sobrinho. Não, é o nosso papel como cidadão, como seres humanos, como cristãos, de denunciar e salvar essas crianças. Bom, nessa minha caminhada, eu achava assim, poxa, nós somos um país que tem muitas leis, né? O problema no nosso país não é a lei. Eu vejo muita gente, por onde a gente passa, o seguinte: não, Leniel, nós temos que brigar por mais leis. Não, nós temos um país que já tem muita lei, uma Constituição Federal até robusta. O problema são quem aplica as leis. Nesse sentido, nós temos, né, o nosso papel como cidadão de pedir o cumprimento, né, dessas leis, e por isso que nós criamos a associação em Riborel. Está aqui o bonezinho, né, pastor, esse é seu, tá? Mas tem outros bonés aqui que eu trouxe, né? Depois aí quem quiser adquirir, procure-nos. Vou falar um pouco aqui da associação, o contato. Bom, a associação em Riborel hoje, do qual eu represento, é uma sociedade, é um instituto, né, voltado a apoio. Qual apoio, Leniel? Todo tipo de apoio, nós prestamos lá todo tipo de apoio a criança e adolescente, menor de 14 anos, vítima de violência. Mas vítima de qual violência? Como eu falei, todo tipo de violência, violência sexual, física, moral, psicológica, agressão, todo tipo de violência nós tratamos lá. A Associação Riborel é uma instituição nova, nós temos com menos de um ano, vai fazer 19 de outubro agora, um ano, mas, pasmem, em menos de um ano, nós já tivemos 900 atendimentos. São 900 famílias. Não vou falar que são 900 crianças, né? Porque o atendimento nosso vai desde uma triagem, a um simples conselho, até a própria judicialização. A gente tem a parte psicológica, psicopedagógica, jurídica, assistente social e pediátrica. Então, lá, qualquer criança que chega, vou falar um pouco mais concreto, né? Quando a gente colocou a associação, seria uma maneira muito despretensiosa da nossa parte achar que uma criança que está sendo agredida vai pegar um ônibus e vai bater na nossa porta e falar assim: tio, eu estou sendo agredida. Não é assim que funciona. É assim, queridos, para as mulheres, né? A gente sabia, hoje ali em Riborel, ela está para as crianças, assim como Maria da Penha está para as mulheres, só que a mulher, ela está sendo agredida, ela pega um ônibus, pode ir numa delegacia e falar assim: estou sofrendo agressão, me ajudem. E a criança? Pergunto a vocês, como é que a criança faz? A criança é através de vocês, tios, tias, pais, mães, amigos, vizinhos. É na escola que a criança fala. Se ela está num cenário de agressão e ninguém que está ali naquelas quatro paredes está fazendo alguma coisa, vai ser na escola que ela vai verbalizar, vai ser no hospital que ela vai verbalizar. Falei há pouco, vou falar de novo, esse caso para mim é icônico e é um pai, né, que pediu ajuda para a gente está ajudando, não é no Rio de Janeiro, é em Mato Grosso do Sul. Caso de uma menina chamada Sofia. Essa menina, com 2 anos de idade, ela veio a falecer. Ela foi totalmente quebrada pela mãe e pelo padrasto. O pai me procurou, falou: Leniel, me ajuda, eu preciso fazer justiça pela minha filha, não sei como fazer,
Ele pediu muita ajuda lá no começo, ele foi a conselho tutelar, ele foi na delegacia, foi a juíza e ninguém ouviu esse pai. Até meses depois a filha dele veio a falecer. Aquele pai desesperado, sem a filhinha dele, morta, sabia que a filhinha dele tinha sido agredida, muito agredida, e ele me mostra um dado que absurdo. Antes dessa menina vir a falecer, essa menina deu entrada 30 vezes numa UPA. Queridos, se fosse uma vez, passou, ninguém percebeu, né? O médico estava de plantão, era à noite. Vamos tentar uma justificativa esdrúxula que seja, mas ninguém viu. 30 vezes, pelo menos aqueles médicos são negligentes, precisam ser responsabilizados. Então, assim, nós estamos falando algo que é muito difícil de se verificar. O problema é que as pessoas estavam tampando o sol com a peneira, achando o seguinte: não acontece na minha casa, então deixa. A polícia achando o seguinte: é mais um caso. Os promotores, juízes, falam: não, é mais um caso. E nesse sentido até que acontece na sua casa. Então nós temos um papel extremamente importante de não virar estatística, não deixar ser mais um caso. Lene, eu sou engenheiro, eu gosto muito de trabalhar com números, pastor, e 84% das crianças vítimas de violência, elas são feitas por pessoas de dentro de casa, pessoas próximas. Bom, esse número aumenta muito mais quando a gente está falando de próximo, quando a gente está falando até dos professores, as pessoas que estão ali naquele meio. 84% eu estou falando que são pais, mãe, padrasto, madrasta, as pessoas que vivem no cotidiano, no dia a dia daquela criança. Não pensem vocês que o lobo mau, o agressor, a pessoa ruim, ela está passando ali fora. Agora, ela decidiu agredir uma criança. Não, agora hoje eu vou agredir essa criança, vou entrar na igreja, vou escolher uma e vai ser essa que eu vou agredir. Não, são pessoas que estão dentro dos lares. São pessoas que estão muito próximas de vocês. São pessoas que estão muito próximas da família. E isso é uma coisa que é mais comum que a gente imagina. Vou citar um outro caso, e aí esse caso não é fatal. Esse menino está sendo até operado hoje. Acabei de receber a informação que a operação foi um sucesso. É o caso do menino Dante. É aqui no Rio de Janeiro. Esse menino é filho de uma policial militar chamada Losada. Essa mãe é braba, polícia militar, braba. E esse caso, para mim, ele é icônico e a gente está ajudando essa família. Esse menino, ele é especial, são um casal de gêmeos. O menino, ele foi o último a sair, então ele tem necessidades especiais. Esse menino, numa creche, tá, do Rio de Janeiro, ele era colocado, amarrado dentro da creche numa cadeira, sem possibilidade de beber água, porque se ele bebesse muita água, ia mijar bastante e a fralda ia sujar muita fralda, então as professoras não davam água para o menino. Ficava amarrada durante 7 horas e todo mundo vendo aquele cenário e nada fazendo, dentro de uma creche no Rio de Janeiro. Creche que os pais pagavam, achando que estavam trabalhando, que o filho estava sendo educado, amado, que estava tendo o mesmo tipo de carinho que ele tinha dentro de casa. Muito pelo contrário, o menino não verbalizava, porque ele era especial. Essa criança ficava o dia todo, até que a mãe viu, ele estava com uma cistite, por causa de infecção urinária, porque ele não estava urinando. E ele não estava urinando porque ele não estava bebendo água, e sofrendo maus tratos. E a mãe, olha o cenário, a mãe policial militar. Nesse sentido, não pensem que isso é uma prerrogativa ou coisa só dessa mãe. Isso pode estar acontecendo e por pessoas muito próximas, familiares de vocês. Aqui onde vocês moram, aonde vocês deixam seus filhos, seus parentes, sobrinhos. Estamos apoiando essa mãe. Essa criança está sendo operada agora por causa dessa necessidade, de uma das necessidades especiais que ele tem. Eu acho que a cirurgia parece que foi um sucesso. E vamos, se Deus quiser, vamos conseguir com a condenação desses agressores, desses profissionais de educação. Mas, para mim, é uma forma de demonstrar que
não é uma coisa que acontece isoladamente, é uma coisa que tem acontecido diariamente e nós precisamos fazer alguma coisa. Bom, nessa caminhada, né, temos aí a Associação Henri Borel, viemos com 900 atendimentos. A Associação Henri Borel, quem não conhece, pode entrar na nossa rede social, nosso Instagram, Henri Borel Associação, vai ver o que nós estamos fazendo lá diariamente. Temos também o nosso site, www.henriborel.com.br. Tem também aplicativo no celular, quem quiser baixar. E começamos pequenininhos, estamos avançando. Por quê? Por que nós estamos avançando, pastor? Porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros, né? É um assunto muito complicado, é um assunto muito terrível, é mais comum do que a gente imagina e é um assunto que tem crescido de ser falado. No começo eu achava que estava sendo muito falado por causa do nosso trabalho, por causa do caso do meu filho, de ter ganhado visibilidade, da nossa luta de falar sobre o assunto, mas não, né? Vivemos dias difíceis, vivemos dias maus e conseguimos e viemos vendo esse avanço, né, da violência, principalmente a violência com a forma em relação à criança, né? Não é uma prerrogativa do Brasil, um assunto complicado de se falar, mas quando se fala em relação à criança, tudo isso chega para a gente, isso chega para mim o tempo todo dia, queridos. Agora, nesse momento, se eu abrir a minha rede social, tem uma rede social muito grande, tem alguém pedindo ajuda e a gente é totalmente solidário para ajudar, mas é somente fomentando e a gente conseguindo que vocês entendam, que vocês saiam daqui diferentes, que vocês saiam daqui para multiplicar sobre esse assunto, entender que a violência ela está institucionalizada. Queridos, a violência, a barbárie, ela é do ser humano, né? Caim matou Abel, né? Lá no começo da civilização, né? Filho de Adão e Eva. Então, assim, a violência ela está aí. O problema é quando nós queremos tampar o sol com a peneira, não começamos a falar sobre o assunto e acho o seguinte, não acontece na minha casa. Esse assunto é tão difícil, mas merece ser falado e tem tanta extrema importância, e eu vou falar agora no nosso estado do Rio de Janeiro. Por causa do caso do meu filho, foi criada uma vara de combate à violência contra a criança e adolescente chamada VECA. Fica lá no TJRJ, no Tribunal de Justiça. Então, nós temos uma vara hoje especializada, com juiz próprio, com promotor próprio, tudo especializado só para criança. Antes não era assim. Se acontecesse uma violência aqui em Nova Iguaçu, mandava para a delegacia aqui do bairro, que mandava para uma vara qualquer, demorava meses. Hoje não, nós temos uma vara especializada. Se acontecer um caso de violência, o delegado aqui manda para a vara especializada lá no Rio de Janeiro. Bom, por causa dessa vara, né? Então temos um promotor próprio, um juiz próprio. Essa vara ela é nova, ela não tem 2 anos, é 1 ano e meio mais ou menos. Em 1 ano e meio dessa vara já se passaram 4 promotores. Nenhum promotor consegue parar. Tamanha a agressividade do assunto. Vocês pensem o seguinte, quando a gente está falando somente de Nova Iguaçu, somente no nosso bairro, na nossa rua, na nossa região, talvez seja 1, 2 casos. Mas quando nós começamos a levar para todo o estado, começamos a falar de uma forma mais generalizada, os índices são altíssimos, né? Eu, Leniel, nunca imaginei na minha vida que são 32 crianças assassinadas todo dia no nosso país. Não é Leniel falando, é a Unicef, né? É um genocídio todo dia no nosso país. Nesse sentido, nesse momento agora, nessa hora agora, o dia tem 24 horas, em cada hora do nosso dia tem uma criança sendo assassinada todo dia no país. Sobre esse assunto, e para a gente conseguir abaixar esses números, não tem outra forma se não ser a gente, cada um fazendo o seu papel, né? Toda noite o Henri gostava que eu contasse uma historinha. E uma das historinhas que ele gostava de contar era do beija-flor, pastor. Tinha um incêndio na floresta e o leão passou o elefante, não fez nada, passou a girafa, nada fazendo, e o leão achou interessantíssimo o beija-flor, tão pequenininho,
pegando a água no bico, pegando no rio e jogando. Pegando a água no bico, jogando. Eu contava essa história muito para o Henri, de uma forma que ele falava assim: papai, chega, essa aí você já contou ontem. Mas por que eu contava isso para o meu filho? E é o que eu vivo. O beija-flor fala para o leão: sim, eu sou pequenininho, estou pegando a água no bico, mas eu estou fazendo a minha parte. Então eu convido a todos, fomento a todos que façam a sua parte. Somente juntos, fazendo a nossa parte, nós vamos conseguir fazer alguma coisa nesse país para diminuir esses números. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe. Só para mostrar um pouquinho o que é a Associação Henri Borel, o que a gente tem feito lá. E olha isso, foi semana passada, foi sábado, e de uma criança do Henri, a gente já está... São todos nossos assistidos, tá? São crianças que estavam sendo vítimas de violência, que hoje aí tem um futuro diferente. Lá na associação, fizemos bolo, demos presente. Dia 8 agora, nós vamos estar lá em Campo Grande também. Aí já vai para 300 crianças. É um trabalho, né, difícil, um trabalho importante, mas que não nasceu no meu coração. Eu acredito que nasceu no coração de Deus. Só sou apenas um instrumento. Como eu falei, pastor, hoje eu vivo no 80-20, estou fazendo meus 20%, os outros 80% é com Deus, e eu acredito que esses 80% com Ele a gente vai salvar muitas e muitas crianças. Associação Henri Borel, né? Passei aqui, fica no Recreio dos Bandeirantes, fica ali na Avenida Salvador Allende, número 6700, fica no Shopping Bandeirantes. Espero que no futuro próximo tenhamos aqui em Nova Iguaçu também um braço da associação. Aí, por onde a gente passa, né, não é só Rio, é o Brasil inteiro, há uma verificação dessa necessidade. E eu acredito que hoje a gente plantou uma semente aqui, graças a Deus, e contem comigo nessa luta, tá? É uma luta do Leniel, eu acho, de Deus, e uma luta de todos nós, para que a gente juntos consiga salvar milhares e milhares de crianças. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, igreja. Paz. Então, eu vou me apresentar, né, de verdade agora. Meu nome é Paola, eu tenho 29 anos, sou moradora de Duque de Caxias. A minha formação é em Defesa e Gestão Estratégica Internacional pela UFRJ e sou pós-graduada em Educação em Direitos Humanos pela Universidade Federal do ABC, em São Paulo. Atualmente, eu estou fazendo especialização em Educação Sexual e Emocional, com foco realmente na prevenção de crianças, adolescentes. Mas eu, ao longo desse tempo que eu tenho caminhado dentro de igreja, fazendo atendimentos, né, aconselhamentos com vítimas, eu não atendo crianças. Eu atendo adultos que, depois de 50, 30, 70 anos, descobrem que foram violentados, foram abusados em sua infância e, por isso, vivem uma vida de destruição. Porque o abuso, ele traz consequências, ele cobra um preço muito alto. E se nós temos uma sociedade hoje totalmente desvirtuada, uma sociedade quebrada, graças, né, infelizmente, é triste dizer isso, ao abuso. Nós somos uma sociedade formada pelo abuso. Né? Quando os colonizadores chegaram ao Brasil, não tem como hoje nós dizermos que no Brasil nós não somos filhos do abuso. Porque todos nós somos frutos do abuso sexual. E aí a gente não fala sobre isso, né? A gente ouve sobre isso na escola, a gente passeia. E isso são temas que vão passando, né? Só vão deixando para lá. E eu trabalho com isso desde 2016. Eu faço parte da Shalom Nova Terra, em São João de Meriti. E o meu líder, até então lá, né, continua sendo meu líder no Ministério à parte, é o André Ribeiro, que trabalha com o que a gente chama dentro da igreja a cura interior, né? Mas a gente fala que é o meio caminho de Deus para abraçar a igreja e a gente conseguir trabalhar esses temas também mais delicados. E aí, então, desde 2016, a gente trabalha ali, eu e minha mãe está como intercessora aqui hoje, intercessora do Basta. A Lisandra, nem apresentei, gente, a Lisandra é minha voluntária aqui, e a Duda, que vocês já conhecem.
Mas eu e minha mãe, especificamente, a gente trabalha desde 2016 nas igrejas, fazendo aconselhamentos, principalmente com vítimas. Não porque a gente queria, mas porque as vítimas começaram a aparecer. E aí, né, poucos são os trabalhadores, nós dissemos o eis-me aqui, e aqui estamos. Então, eu venho desde 2016, mas o Instituto Basta ele nasce mesmo em 2019, com a Thaís Rocha. Em 2019, nós nos conhecemos, um grupo de pessoas, de cristãos, que tinham fome e sede por justiça nessa área. Nesse período, eu estava morando na Turquia, trabalhando com refugiados, mas eu estava no coração de tráfico humano. Então, o meu coração falava, eu tenho que trabalhar com isso, eu preciso ir para essa área. E aí, eu e Thaís, a gente se conhece de um grupo de WhatsApp. Hoje nós temos o Instituto Basta, de meninas, de pessoas que só queriam que tinham fome e sede de justiça e entenderam e ouviram a voz de Deus. Então, estar aqui hoje não é só sobre uma causa, é sobre ouvir a voz de Deus e obedecer. Então, o Instituto, apesar de não ser uma organização cristã, nós temos princípios e bases cristãs. As pessoas perguntam, por que vocês não são uma associação cristã? Porque foi uma palavra que Deus nos deu, para que a gente não se identificasse, ter no nosso estatuto como uma associação cristã, um instituto cristão, porque existem algumas mesas que nós vamos sentar, que ser cristão, naquele momento, explicitamente já dizendo, não vai nos agregar, vai afastar pessoas. Em muitos lugares, a gente precisa de relacionamento. Então, depois de muito tempo de relacionamento, as pessoas perguntam, elas identificam que tem algo diferente, e aí a gente fala de Jesus. Então, a gente entende que até o fato de não dizer que somos cristãos é uma estratégia do Senhor. E aí, resumidamente, nós somos uma organização social que promove e defende o acesso aos direitos humanos fundamentais e trabalha pela justiça e transformação social, conscientizando e mobilizando indivíduos através de ação de impacto socioeducativo, pesquisa, plano de impacto socioeducativo, pesquisa, plano estratégico e treinamento a fim de proporcionar um estilo de vida digno e íntegro e abolir por completo o abuso, exploração e tráfico sexual dos seres humanos. E a gente vai falar da problemática. Eu não trouxe aqui, mas como a gente citou o filme, que está todo mundo assistindo, o Som da Liberdade, hoje nós temos 50 milhões de escravos no mundo. E isso é um dado muito grande, Isso é assustador. Nesse momento, enquanto nós conversamos, enquanto vocês me ouvem falar, há 50 milhões de pessoas no mundo sendo escravizadas, seja para tráfico sexual, seja, enfim, a boa parte é para a área sexual, mas não todo. Então, olha como é importante a gente trazer esse tipo discussão para esse lugar. Então, eu quero trazer os dados, mas eu também quero usar exemplos bíblicos para ficar mais visual e a gente entender a ideia e o posicionamento da igreja desde sempre, tá? E aí, um dado bem relevante, que é desse ano, nos 4 primeiros meses de 2023, foram registradas ao todo 69,3 mil denúncias, e 397 mil violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, das quais 9,5 mil denúncias e 17,5 mil violações envolvem violências sexuais físicas, abuso, estupro, exploração sexual e psíquicas. E aí, se a gente parar para pensar nesses números, a gente vai olhar para a realidade das nossas escolas, das nossas igrejas, da nossa vizinhança. E aí ele trouxe uma coisa que a gente fala, se hoje você vê uma violação, vê uma criança, um adolescente sendo violado e você não fala nada, você realmente é culpabilizado por aquilo. Mas existe um ditado popular que diz que quem cala consente. Se já existe um ditado que diz quem cala consente, isso fala muito. Porque esses dados falam muito sobre uma igreja, e aí eu vou trazer a responsabilidade para a igreja, não só para a sociedade, mas para a igreja, que em muito se calou. A violência sexual contra crianças e adolescentes é a 4ª maior causa de denúncia no Disque 100. Esse dado também é desse ano. Mas a gente também acredita que o número poderia ser muito maior.
Porque tem pessoas que também, no meio do caminho, desistem, começam a fazer a denúncia, e aí, quando a pessoa fala, oi, tudo bem, a pessoa desliga, né? Então, essa é só a quarta maior causa de denúncia. O Brasil, e aí esse é o dado que eu quero muito trazer a responsabilidade para a igreja, é um dado muito polêmico, mas o Brasil, ele hoje ocupa o 2º lugar no ranking mundial de exploração sexual infanto-juvenil e o 4º em casamento infantil. E aí a gente fala muito de países do Oriente, né? A gente acha um absurdo. E a gente tem esse dado que nós somos o 2º no ranking mundial de exploração sexual infanto-juvenil. Isso é muito sério. Nesse exato momento, a gente tem meninas e meninos sendo explorados dentro do nosso país, talvez do lado da nossa casa. Isso é um dado alarmante, muito sério. E aí, o 4º lugar em casamento infantil. E aí, por que eu digo que eu trago essa responsabilidade para a igreja? E eu vou pedir desculpas e licença se há algum caso aqui na casa, né? Mas, geralmente, e eu vi muito isso em igrejas do sertão, mas eu vejo isso em muitas igrejas, até onde, enfim, né? Igrejas em Caxias, em qualquer outro lugar. Um casal com uma menina, vamos dizer, a menina tem 16, 15 anos, tem relação sexual dentro da igreja, e a menina é engravida. O comum que nós vemos, qual é? Eles casarem. Mas ela é uma menina. Ela não tem maioridade. O 4º lugar em casamento infantil fala sobre isso. E aí eu costumo dizer que muitas vezes a gente, para aliviar o pecado, a gente justifica o pecado cometendo um crime. Porque se aquela menina engravidou, foi porque não teve conscientização, nem dentro de casa, nem dentro da igreja. Porque educação sexual a gente fala dentro da igreja também. Existe um ditado, a minha mãe sempre falou isso, né? Se em casa a gente não ensina, a rua vai ensinar. Na educação em direitos humanos, a gente costuma dizer que a escola é o chão da casa da criança. Por isso que, muitas vezes, é o professor que descobre que a criança está sendo violentada. Mas eu costumo dizer que a igreja também tem esse papel de ser o chão de casa da criança e do adolescente. E aí, muitas vezes, é a igreja que vai trazer essa conscientização. É a igreja que vai falar sobre educação sexual. E, gente, educação sexual não é ensinar ninguém a fazer sexo. Educação sexual é falar sobre o que a gente está falando aqui hoje, sobre violência sexual, sobre abuso, sobre gosto, porque a educação sexual, quando a gente estuda isso, a gente descobre que ela começa no ventre da nossa mãe. Não começa agora. A gente tem etapas na nossa vida e a gente vai se descobrindo. E aí, a adolescência, a gente começa a despertar, né? Então, a sexualidade da criança, do bebê, não é a mesma da adolescência, que não é a mesma da vida adulta. O sexo, ele só começa a fazer sentido, e é o correto, na vida adulta. Então, se a gente tem adolescentes e crianças fazendo sexo antes do tempo, e se a gente, para mascarar o pecado, porque, né, enquanto, a minha avó costuma muito dizer isso, né? Enquanto não tem barriga, virgem é. E aí, quando a barriga aparece, o que a gente faz? Vai casar. Ela vai casar. Mas ela tem 14 anos, ela tem 16 anos. E, gente, ninguém me contou. Eu vejo isso, eu vi isso. Eu vi isso em uma igreja. E a pessoa ficou com raiva de mim. Pararam de falar comigo. E eu nem falava ainda sobre esses temas. Como diz o meu antigo pastor, eu sou a pessoa com sede, fome de justiça, sangue nos olhos. E eu sempre fui a pessoa de denunciar esse tipo de coisa, né? O profeta, ele denuncia. E eu falei, gente, mas isso é errado. Ela tem 16 anos. E aí os pais e a igreja emanciparam ela para ela poder casar. E aí, abre aspas, ele era muito mais velho também do que ela. Isso aí é uma outra problemática. Que a gente, recentemente, essa semana, saiu um vídeo de um policial de 35 anos indo pedir uma menina de 15 na porta da escola. E todo mundo achando isso bonito, comemorando. Gente, isso não é bonito. Que isso? Ele tem 35 anos, ela 15. Isso não é normal. A gente não pode normalizar isso. A gente não pode achar isso natural. Ah, porque na época dos meus avós eram assim. Não, mas espera aí. E qual é a consequência? Como é que é a vida da sua avó? Me conta.
Porque a vida dos meus avós foi uma vida de destruição. E eles só passaram a se entender 10 anos atrás, um pouco antes do meu avô falecer. E até hoje a minha avó carrega traumas, porque ela tinha 16 e meu avô tinha 26. E esse não é um caso longe da minha casa. Eu acredito, se vocês olharem para o histórico da casa de vocês, tem isso. E aí você olha para o histórico da casa de vocês. É uma vida de felicidade ou uma vida de destruição? Porque o abuso, ele começa quando a gente permite também uma criança, uma menina e um menino se casarem. Porque ele não estava pronto para fazer sexo, então ele está pronto para ter uma casa. Mas não está. A responsabilidade é sua, como pai e mãe. A responsabilidade é sua. Se isso aconteceu, a responsabilidade é sua. E se isso aconteceu dentro da igreja e a igreja acobertou, a responsabilidade também é da igreja. Então, esse dado de quarto em casamento infantil fala muito sobre a situação da igreja brasileira. Aí a gente fala muito do sertão. Realmente, o sertão isso é expressivo, mas se você andar no seu bairro, você também vai encontrar isso. Não precisa ir muito longe. Eu fiz muito tempo a ação dentro do Jardim Gramacho. E eu levava água para lá. Eu e uma amiga que hoje é missionária lá dentro, integral. E aí eu costumo falar, e eu falava para as pessoas, o sertão é aqui. Você não precisa ir para o sertão, para o Nordeste, sabe? Para levar água. O Jardim Gramacho é aqui do lado e eles não têm água. O sertão é aqui. Você não precisa ir muito longe. Tira as escamas dos seus olhos, que é muito fácil a gente seguir a massa, sabe? É muito fácil a gente ir, postar foto, fazer bonito, porque todo mundo quer fazer missões no sertão. E aí eu fui fazer missões, eu não lembro a cidade, em 2019, no sertão, era no sertão de Sergipe. A cidade que eu estava, o índice de violência sexual naquela cidade era tanto que cercaram a escola que a gente estava. A polícia ficou fazendo ronda a noite inteira, com medo de entrarem na escola e violentarem a gente. Nós éramos 400 pessoas fazendo aqueles impactos, sabe? A gente foi com o médico, levou tudo. Beleza, a gente fala sobre o sertão, realmente. Mas ninguém nunca foi lá falar sobre educação sexual. Ninguém nunca se preocupou em entender o porquê que aquelas meninas estão casando tão cedo. A gente, como igreja, vai lá, faz uma semana de missão e vai embora. E o que acontece? A gente tem que entender que, como igreja, não é sobre só fazer agora. É sobre estabelecer uma base e continuar. Então, eu falo sobre isso aqui hoje porque eu sei que haverão pessoas que vão continuar. E aí eu sei que, se os pastores nos convidaram para estar aqui hoje, eu e o Leonel, porque eles vão continuar isso aqui. Porque nós dois vamos embora. E é responsabilidade não só dos pastores, mas de vocês continuarem, não se calarem mais, mas terem um outro olhar sobre isso aqui. Não é sobre ir para as redes sociais, postar isso aqui e brigar com as pessoas. A responsabilidade é sua. E é por isso eu costumo dizer que eu consigo sentar em muitas mesas. E aí eu faço isso aqui, ó. A responsabilidade é sua. E aí a gente está lutando contra um gigante, mas assim como Davi que já foi citado aqui, tem solução. E aí a gente vai falar sobre a solução é a prevenção, conscientização contra o abuso e a exploração sexual, é o que a gente está fazendo aqui hoje. E aí o que é o abuso sexual? A gente já falou, né, um pouco na introdução, que é uma violência. E aí a violência ela pode ser física, pode ser verbal, ela pode ser verbal ou auditiva, né? Algumas pessoas falam que é auditiva. Pode ser pelo toque. A gente tem o tipo de abuso sexual, que é o abuso sexual intrafamiliar, quando a agressão ocorre dentro da família. E aí eu vou trazer um caso bíblico, que é o caso de Tamar. E aí eu amo entrar nessa polêmica bíblica, porque quando a gente fala de Tamar, a gente costuma contar a história de Tamar falando sobre a destruição e o pecado de Davi, que trouxe destruição para a família dele, e a gente só foca nisso, né? Mas a gente não foca exatamente nisso, que um irmão estuprou a irmã. E aí o outro, com fome e sede de justiça, mas justiça própria, matou o outro irmão. E ninguém mais fala da Tamar, de certa forma, né? A Tamar fica esquecida ali. E aí eu sempre me questiono, e Tamar?
O que aconteceu com a Tamar? Geralmente é o que a gente faz. Uma menina, um menino é violentado e a gente não fala. A gente coloca uma pedra em cima daquilo, né? Um tabu. A gente cuida da mãe, a gente cuida do pai, porque eles precisam de apoio para não cometer nenhum tipo de crime. Dá um paliativo no máximo para a criança, porque a criança esquece. E aí, 30 anos depois, eu estou numa sala de atendimento com aquela pessoa, com a vida destruída, lembrando que ela foi violentada. E a vida dela nunca mais foi a mesma. Tamar. A agressão ocorreu dentro da família. E a gente tem um abuso sexual extrafamiliar, quando não há vínculo de parentesco entre o agressor e vítima, mas isso não quer dizer que não há uma relação anterior, né? Exemplo, vizinhos, educadores, professores, tios, enfim, o que é mais comum de acontecer. E aí eu vou trazer 2 casos da mesma família, Diná e José. Quando eu falo de José, as pessoas ficam assim, José? Eu falei, José foi assediado pela esposa de Potifar. Inclusive, algumas Bíblias já vem bem escrito, né? José é assediado pela esposa de Potifar. Eu até botei aqui o texto igualzinho nas minhas anotações. E Diná é por Siquém, que era filho do governador do local que eles estavam, era conhecido. E aí eu acho muito romântico que aquela novela bíblica fala que ele se apaixona por ela, né? E aí algumas Bíblias também falam sobre isso, que ele se apaixona por ela, e aí na novela ele casa, né? Na novela eles se casam, vão viver felizes para sempre, mas a Bíblia não fala sobre isso. Inclusive, o dado é que provavelmente Diná tinha aproximadamente 13 anos quando ela foi violentada por Siquém. E aí, quando a gente conta a história de Diná também, a gente só conta a história de que os irmãos destruíram a cidade e pegaram as mulheres para si, e a gente também não conta que eles violentaram aquelas mulheres. Fizeram delas suas escravas sexuais. A gente não fala sobre isso. E isso é uma das minhas perguntas para Deus. Mas Deus, e Diná? O que aconteceu com Diná? E aí Deus me devolveu essa pergunta. Mas e as Dinás por aí? O que estão acontecendo com elas? O que está sendo feito por elas? Vocês estão, muitas vezes, focando em fazer caso, em fazer barulho e não cuidar dela. O caso da Diná, para mim, é o caso mais emblemático da Bíblia, sabe? Porque a gente fala muito no que o pai teve como solução. Então, tudo bem, a gente casa Diná, casamento infantil. A gente casa Diná, eu vou conversar com seus irmãos e a gente resolve o problema. Mas não resolveu o problema de Diná. Ela tinha 13 anos. Tudo bem que era a cultura da época. Mas eu amo como a Bíblia é viva. Porque Deus fala hoje sobre isso. E a gente está falando sobre uma realidade de hoje. E aí, muitas vezes, a gente escuta casos de que naquele dia, aquela menina ela não queria ter tido relação sexual com o namorado. E aí ela aparece grávida e quando ela vai contar para a família diz que ela quis. Ela escolheu. Quem escolhe ser violentado? Eu não escolhi. O dia que eu fui violentada, eu não escolhi. Eu nem sabia o que era aquilo. Então, não venha me dizer que uma vítima escolhe ser violentada, porque ela não escolheu. Não importa a cor, não importa a roupa que ela estava vestindo, o local que ela estava. Nada justifica a tamanha violência. Nada. Nada justifica. A Diná só estava passando. E ele simplesmente foi lá e violentou, porque achou ela bonita. E outra coisa, um abusador, ele não é assim, né? Que às vezes na igreja a gente é muito espiritual e quando Satanás entrou nele, deu um de repente. Não. É uma construção. Em muitos casos, o abusador ele reproduz o que fizeram com ele na infância. E aí a gente vê a construção. Porque não foi tratado lá, então aquilo vai se perpetuando. Vai virando perversão. E aí a perversão, o vício em pornografia já não é mais suficiente. O vício na pornografia normal, que a gente diz relação homem e mulher, não é mais suficiente. Começa a ir para uma relação homo, também não é mais suficiente. Começa a ir para uma relação entre homem e bichos, não é mais suficiente. E ele vai se aprofundando. Até que um dia não é mais suficiente ver. Então ele faz. É um dos casos. Mas a gente tem que ver que é uma construção. O abusador ele é construído.
E muitas vezes ele é construído porque a gente nunca teve esse tipo de conversa, nem dentro das nossas casas, nem dentro das nossas igrejas. É importante falar sobre isso na escola? É importante, porque vão ter crianças que nunca vão ter acesso a esses lugares. Mas não é só responsabilidade da escola. É responsabilidade sua. É responsabilidade da igreja. E aí a gente tem os tipos de abuso, visual, verbal e físico. O físico, geralmente, é quando tem estupro, mas pode ser uma mão que passou, pode ser um beijo roubado, né? Acontece muito isso na adolescência. Um menino roubou meu beijo. Também pode entrar aqui no físico. O verbal são os assédios que as mulheres, principalmente, sofrem na rua. Mas eu coloco verbal / auditivo. Em sala de atendimento, muitas vezes a pessoa fala: ele nunca me tocou, mas eu lembro dele gemer no meu ouvido. Então, eu diria verbal, mas também colocaria ali um auditivo. Mas essa é uma visão da Paola, dadas as experiências que eu já tive em sala de atendimento. O visual, muito da criança poder ver, o adolescente ver, ou já aconteceu isso comigo também. Eu estava andando na rua, eu lembro que eu era muito criança, eu estava brincando na rua, e um rapaz, um homem, aparecer e simplesmente abaixar as calças e começar a se masturbar na nossa frente. Eu lembro que eu saí correndo desesperado para casa, contei e tudo mais. Mas, assim, é um dos casos, acontece muito. E o visual também entraria a pornografia, porque cada vez mais as crianças, cada vez mais novas, estão tendo acesso à pornografia. E aí a indústria pornográfica já diz que eles querem cada vez mais fidelizar o cliente. Então, quanto mais novo, melhor. Porque ele vai se viciando cada vez mais rápido. E criança, ela se vicia assim, né? Vicia num desenho, vicia num doce, vicia num filme. Às vezes a criança assiste Moana 10 vezes. Então, criança é fácil de fidelizar. Hoje, num jogo, não tem nada no mundo que não seja sexualizado. Então, visualmente, a gente entra nessas questões de pornografia, enfim. No Brasil, principalmente, a gente anda na rua, um outdoor, ela tem uma mulher praticamente toda pelada. Então, o abuso entraria nisso também. E aí a gente tem como saber se uma criança, né, se a criança está sofrendo abuso sexual. Eu costumo dizer, na verdade, que cada caso é um caso. Porque cada criança ou cada adolescente, ele vai manifestar de alguma forma que algo está errado. Mas a gente tem aquelas situações mais claras, sabe? Que são meio clichês de que algo não está normal. Beleza. Sinais corporais, que aí ele estava compartilhando mais cedo, antes da palestra, de adolescentes se cortando. Esse é um dos sinais corporais. Sinais de comportamento, sentimento também, corte, ou a criança ou adolescente, ele é muito feliz, do nada ele fica muito retraído. Ou ele é muito retraído e ele fica oposto, sabe? Geralmente ocorre esse oposto. Tem a fase da que ela está passando, aquela fase da descoberta, a fase da rebeldia, eu estou me encontrando? Tem. Mas a gente consegue discernir o que é normal e o que não é normal, o que é anormal. E anormal é de um extremo a outro. Eu falo muito, eu paro de falar. Eu brinco muito, eu não quero mais brincar. Eu sorrio muito, eu não sorrio mais. Eu só choro. Esse é um dos sinais. A sexualidade. E aí, quando a gente fala da sexualidade, a gente não está falando... a criança ela tem a fase dela mais sexual, que ela está se descobrindo. E isso é normal. Quem estuda psicologia, ou quem estuda sobre isso, sabe que é uma fase da criança de se descobrir. Então, realmente, tem uma fase da criança que ela fica mais sexual. É normal. Dela se descobrir, dela se tocar, dela se entender do mundo, dela querer uma aprovação. Então, a menina ela começa a querer cada vez mais a aprovação de uma figura masculina, o menino de uma figura feminina. É normal. Mas, quando a gente fala da sexualidade, aquilo fica muito extremo. É extremo, é absurdo, sim, do nada. Né? E aí, dentro desse caso da sexualidade, a gente poderia dizer, por exemplo, hoje nas escolas a gente tem crianças de 4 anos que se tocam umas às outras. Isso não é normal. Tem um alerta aí, tem alguma coisa acontecendo. E aí a gente fala novamente. E eu tenho casos de pessoas próximas que eu falei para ela que ela ia ser culpabilizada. Dela presenciar isso dentro de uma escola e ela dizer que não ia fazer nada porque não era culpa dela, ela não tinha nada a ver com isso, até porque os pais eram ricos e, no final, ela que ia se dar mal. E eu falei, essa criança ela pode muito bem estar reproduzindo um abuso em outras crianças, que a gente chama de jogos sexuais. Mas, cada vez mais, a gente tem tido histórico e dados de
adolescentes e crianças realmente praticando sexos umas com as outras ou violentando umas às outras. Então, a gente já está até começando a se aprofundar, a assim, desenvolver estudos para entender porque está indo além dos chamados jogos sexuais. Hábitos, cuidados corporais e higiênicos, e aí tem a questão de não deixar, talvez, ninguém tocar, ou de pedir para as pessoas tocarem. Por isso, quando uma criança vai ao banheiro, porque muitas vezes o abusador ele se aproveita desse momento. Mas também, muitas vezes, é nesse momento que a criança revela o abuso, né? Então, os hábitos, cuidados corporais, higiênicos. Talvez, às vezes, a criança fica toda hora querendo tomar banho. Quer tomar banho o tempo todo, se machuca tomando banho. É um sinal de que alguma coisa tá anormal. Porque uma criança tomar banho o tempo todo, tem que tomar banho de bucha, se esfregar o tempo todo. Não é normal. Tem alguma coisa aí. Frequência e desempenho escolar. Então, a criança começa a faltar, começa a chorar muito na escola, a criança ter uma nota boa, não começa a ter uma nota tão boa, começa a dormir. Às vezes, a criança tem muito. Acontece, casos de professores relatar, a criança está dormindo muito, e quando eu vou descobrir é porque está sofrendo maus tratos ou porque está sendo violentada. Já descobri abuso de um aluno meu por isso. E relacionamento social. A criança começa a ter dificuldade de estar em ambientes, de se comunicar, de estar aqui. Está todo mundo ali conversando, ela está mais retraída. Existe, sim, crianças, enfim, adolescentes que vão ser mais quietos, né? Não vão ser tão sociais? Sim. Mas existem casos que você vê que tem alguma coisa errada. Você vê que é claro o comportamento, ela se retrai, ela não quer, ela tem medo de estar ali no meio. Então, isso é importante. Mas, como eu estou falando, esses são casos meio que clichês, porque cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada adolescente é um adolescente, e tem personalidades distintas. A gente traz isso porque, vamos dizer, em 80%, 90% dos casos, se manifesta dessa forma. Mas isso não quer dizer que vai ser sempre assim. Que se uma criança tiver um comportamento desse, significa que ela está sendo abusada. Não, ela pode estar passando por um outro tipo de problema. Mas cabe a nós, como os adultos, observar e entender o que está acontecendo para ajudar aquela criança. É um papel nosso, é responsabilidade nossa. E aí algumas consequências são sequelas dos problemas físicos gerados pela violência sexuais. As lesões, hematomas, DSTs podem interferir na capacidade reprodutiva. Geralmente, as mulheres, quando se casam, mais velhas, elas não conseguem ter relação com seus maridos, não sentem prazer. Algumas mulheres vomitam durante a prática do ato sexual. E isso é muito comum a gente ouvir isso em sala de aconselhamento pastoral. Eu estou para me separar, não consigo ter relação sexual com meu marido, porque eu sinto o cheiro do abusador. Eu sinto o cheiro, lembro do dia, do local que eu estava sendo abusada, então eu não consigo, não quero que me toquem. Eu amo meu marido, mas eu não consigo ter essa parte com ele. Então, essa é uma das consequências. E aí, esse homem ou essa mulher, ela vai ter dificuldade afetiva e amorosa. Por quê? Porque ele vai reproduzir, por exemplo, o que ele viveu no abuso. Então, há uns 2 meses atrás, a gente estava ministrando numa igreja, e aí eu estava como ministério, não estava como instituto, mas Deus tem levado a gente cada vez mais a falar, até como ministério, sobre isso. E aí, porque as pessoas que têm chegado para a gente são pessoas, assim, 95% dos nossos atendimentos, as pessoas foram violentadas. E aí, no meio da palestra, da fala do meu líder, ele estava falando sobre isso, falando sobre o instituto, falando sobre criança não está pronta para sexo, sobre pornografia. E aí, um homem de aproximadamente 55 anos, ele dá um grito. Não, para, eu não quero ouvir isso, eu me recuso a ouvir isso. Aí, na minha cabeça, de 2 a 1, ou esse homem é um abusador, ou ele é uma vítima. E eu tenho mania de ficar lá atrás, sabe? Eu gosto de sentar atrás porque eu tenho visão geral da igreja. E aí eu consigo ver o que né, qualquer sinal é de alerta. Esse homem sai pela igreja igual um louco. Aí eu mandei fechar a igreja, porque o medo desse homem fazer alguma coisa contra ele mesmo foi grande. Só que esse homem correu para o banheiro masculino. Aí eu chamei o pastor do local e chamei um intercessor nosso, pedi para ir conversar com esse homem. Deu mais ou menos uns 5 minutos, vem a esposa, desesperada, correndo atrás.
Aí ela entra para o banheiro. Aí eu vou, acalmo ela e uma outra intercessora, a gente conversa com ela. E aí, conversa vai, conversa vem, essa mulher me relata que esse homem foi violentado por 6 mulheres aos 8 anos de idade, em diversos momentos da vida dele. E todas as vezes que ele foi violentado, foi extremamente, assim, não foi uma violação, assim, um abuso, né, normal, natural, no que a gente poderia dizer de menos pior. Foi extremamente violento mesmo, assim, de tudo que você possa imaginar. E aquele homem, para você ver, eu conto isso como uma das dificuldades amorosas e problemas e tudo mais. Aquele homem, dificuldade de manter uma vida sexual saudável, ele não conseguia ter mais uma relação sexual saudável natural. Então, aquela mulher ela adquiriu um problema no útero, porque aquele homem ele só sabia fazer sexo extremamente violento. E ela se sujeitava àquilo porque ela amava muito ele. Eles já tinham se separado, voltado, ele fazia tratamento psicológico, psiquiatra, tomava um monte de remédio. E ela falou assim, a gente já não sabe mais o que fazer para ajudar ele. Porque ele sofre. E aquele homem chegou num nível de perversão, né, que a gente chama de perversão, que ele, para tomar café, ele tinha que fazer sexo. Para conseguir viver. Então, ele tomava café, almoço, janta, lanche da tarde, trabalhar, tudo ele tinha que fazer sexo. Então, se não houvesse sexo, tinha masturbação. E era violento. Então, esse homem ia parar no hospital e essa mulher, por consequência, ia parar no hospital. Então, ela não podia ter filhos e ele se culpava porque ela não podia ter filhos porque a violência foi tão grande no útero dela, ele feriu de tal forma o útero dela que ela não poderia ter mais filhos. Consequência do abuso. Dificuldade em manter uma vida sexual saudável. Esse é dois. Eu estou contando um caso real. Estou dizendo que todos os casos de vida sexual saudável são assim? Não saudável? Não. Mas eu estou trazendo uma consequência do abuso que é real. E, às vezes, é com alguém que está sentado do seu lado. Porque aquele homem frequentava aquela igreja e ninguém sabia da dificuldade dele. Tendência a sexualizar demais os relacionamentos sociais. A pessoa, sabe aquela pessoa que vê malícia em tudo? Sabe? Que ela não consegue ter uma conversa saudável de qualquer brincadeira, qualquer relacionamento entre homem e mulher, mulher e mulher, a pessoa já sexualiza? Pois bem. Engajamento em trabalho sexual, prostituição. Muitas vezes, a pessoa... ela acha que foi violentada, ela acha que ela não tem mais valor algum, a vida dela acabou, e o que resta para ela é realmente ser descartável. Então, muitas meninas, muitos homens, travestis, etc., que a gente encontra em zonas de prostituição, eles vão relatar casos de violência sexual na infância ou na adolescência, e que, já que eles não serviam para mais nada dentro da sociedade, o que servia para eles, o que tinha da vida deles, era a prostituição. E a dependências de substâncias lícitas e ilícitas. Acontece muito de pessoas que foram violentadas em dado momento da vida precisarem tomar uma medicação, enfim, sei lá, insônia, algo do gênero, aquela pessoa se vicia. E aí ela começa... assim, o médico já suspendeu a medicação. E ela continua tomando, e não é suficiente, sabe? É como, realmente quero ficar dormente... E, enfim, tem as lícitas e ilícitas, e a gente tem bebidas, as drogas que a gente conhece. Então, essa é uma das consequências também da violência sexual. E aí, qual a minha parte nisso? Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é exatamente esse que a gente está fazendo aqui, mas é não permanecer aqui. No Basta, a gente tem a campanha Fale por Mim, todos os dias serão maio, até que o abuso acabe. E aí, na igreja que eu frequento hoje, a gente faz o Maio Laranja com as crianças. Então, a gente tira ou um domingo, ou todo domingo, a gente enfeita a sala e a gente fala sobre esses temas de prevenção sexual com a criança. Então, aonde pode tocar, quem não pode tocar, a área segura, se alguém tiver um toque indevido, você pode contar. E a gente já teve casos de crianças relatando abusos dentro de sala de aula. E aí, todo maio, a gente faz a ação de Maio Laranja. Mas eu costumo dizer que o papel da igreja é justamente o papel da educação, da prevenção. O papel da igreja é promover esses diálogos. O papel da igreja é proteger a infância. A gente fala muito sobre uma igreja que precisa ocupar todos os espaços da sociedade. Mas a Bíblia fala, lá em Êxodo 22, por exemplo, a gente tem leis acerca da responsabilidade social. E isso aqui é responsabilidade da igreja,
foi deixado esse mandamento, né? A gente foca muito em falar sobre cuidar dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro, que aí eu até quando eu pergunto às vezes, e quem é o estrangeiro? Aí as pessoas ficam, falei, o estrangeiro é o refugiado. Na nossa atualidade hoje é o refugiado. E a gente esquece que eles estão lidando com situações, porque se a gente entra em orfanato hoje, a maioria daquelas crianças foram violentadas. Talvez, se a gente encontra uma criança órfã, que hoje aquela criança está muito mais vulnerável, mesmo que foi só, o pai faleceu, a mãe faleceu, a avó cria, aquela criança está muito mais vulnerável ao abuso. A educação integral em sexualidade tem sua importância, acho que isso importância, né? É extremamente importante. Então, esse é o papel da igreja, trazer esse tipo de conscientização. É óbvio que esse também, que eu estou trazendo o básico do básico, eu trouxe só dados, eu fui relatando histórias, porque isso a gente se aprofundaria muito mais, isso aqui a gente ficaria um dia inteiro e não seria o suficiente. Mas eu falo que eu preciso que vocês entendam que é responsabilidade sua cuidar daquela criança, do adolescente. É responsabilidade sua fazer com que isso aqui não morra. É responsabilidade sua a proteção da infância. É responsabilidade sua, porque Deus tem nos chamado para ser filhos de justiça. E eu só consigo promover justiça se eu tenho conhecimento de Bíblia e disso aqui. E aí a gente tem os perigos das mídias sociais. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas se seu filho fica muitas horas no telefone, no computador, cuidado, porque seu filho está vulnerável à violência sexual. TikTok não foi feito para criança. Instagram não foi feito para criança. Facebook não foi feito para criança. Nem o YouTube foi feito para criança. E aí a gente tenta culpabilizar, a gente passa a responsabilidade para o outro, né? Mas a gente, muitas vezes, para ver que a criança se vê livre da criança, a primeira coisa que a gente faz é dar o celular. Aí a gente não entende por que as redes sociais estão educando os nossos filhos, por que nossos filhos são extremamente pornográficos, por que os nossos filhos sabem muito mais cantar Luísa Sonza, Anitta e etc., fazer as dancinhas do TikTok do que um louvor, porque os nossos filhos não fazem devocional. Aí eu pergunto, você faz devocional? Porque a criança ou o adolescente, ele imita o que ele vê. Se você não tem vida com Deus, me desculpa, mas o seu filho não vai ter. Só se ele for realmente assim, um escolhido, chamado. Que no meu caso foi um pouco o que aconteceu, né? Porque eu que ia para a igreja sozinha, com a vizinha. Eu acordava sozinha, com 3 anos, me arrumava, minha Bíblia e ia embora sozinha para a igreja. Mas foi realmente assim, aquele, de Deus que fica em cima. Mas é um caso entre 1 e 1 milhão. Hoje em dia, quem educa as nossas crianças são as redes sociais. Gente, isso é um absurdo. Eu tenho 29 anos e eu tenho consciência do que é bom e mal para mim. A Bíblia fala, se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será. Não tem nada a ver uma criança fazer uma dancinha. Não tem. Vai lá ver os comentários de quem está vendo aquela dancinha. Depois você procura nas redes sociais e você pode encontrar, talvez, foto do seu filho, vídeo do seu filho. Em Instagram, porque tem páginas. E sabe quanto que eles compram um vídeo, uma foto de um filho seu? No mínimo, começa com 50 mil. Você sabe quem conversa com seus filhos? Aquela novela Travessia, ela falou sobre o estupro virtual. A gente hoje tem inteligência... que o pedófilo, ele usou a imagem de uma outra pessoa para atingir. E naquele processo, ele já sabia aonde a menina estudava, com quem ela andava. Gente... Sabe por que isso está acontecendo? Porque a gente está se omitindo da nossa responsabilidade. A verdade é que a gente quer fazer filho, quer que o mundo crie. Essa é a verdade. Aí eu te pergunto, para que teve filho? Se é para eu ter um filho para o mundo criar, melhor não ter. Porque filho é responsabilidade, é coisa séria, é bênção do Senhor. Aí você diz, meu filho é bênção do Senhor. E aí você deixa qualquer um cuidar do seu filho? Gente, Luísa Sonza tem uma música que fala sobre sexo anal. E a gente vê isso tocando em escolas e a gente acha normal. É bonitinho. Não é. Não é. Não é bonitinho. Um menino está falando sobre sarrar no outro, na criança. Não é. A gente está ensinando o outro a fazer sexo. Uma criança está dançando sobre sexo. Não é bonitinho. Eu sei que para muitos eu estou sendo a tia chata do rolê. Tem nada a ver. Então, a próxima vez, realmente, não tem nada a ver. Talvez daqui a uns anos eu te encontre numa sala de atendimento. E aí a gente disse, não tinha nada a ver. Eu não quero encontrar nem seu filho, nem você numa sala de atendimento. Não quero. Ou numa delegacia. Começa com nada a ver.
É só uma pornografia, está tudo bem, os médicos dizem que está tudo bem, a masturbação é saudável. Começa na masturbação, não para nela. Pornografia tem destruído o casamento. Sabia que a pornografia ela vicia muito mais do que drogas, ela acaba com o cérebro de uma pessoa. Gente, isso não é normal. Mas sabe por que isso tem acontecido? Porque a gente tem sido permissivo com as mídias sociais. Eu, Paola, tenho consciência do que os meus olhos podem ver e que aquilo não vai causar mal para mim. Mas talvez o que não é mal para mim é mal para você. Então, cuide-se para que você não caia. Cuide-se para que seu filho não caia. Você pode falar sobre sexo com o seu filho de forma inteligente, saudável. Porque se sexo fosse ruim, Deus não teria criado. Mas sexo bom no casamento. De forma limpa e saudável. Tudo que é anormal, não foi Deus que criou. E aí a gente traz muitas vezes a anormalidade das mídias sociais para a nossa vida. Para o casamento, para a educação dos nossos filhos. Aí a gente não entende porque que a criança é rebelde. Aí traz para o pastor resolver. Me desculpe, o pastor não tem nada a ver com isso. E a minha mãe, às vezes, as pessoas falam, você vai ser pastora. Eu falei, eu não sirvo, não quero. Que eu vou falar, minha filha, você não educou. Você deixou a rua educar. Agora quer correr atrás do prejuízo? Bom, a gente já citou os canais de denúncia mais cedo, que é o Disque 100. A gente tem o 180. O SaferNet é um site que recebe denúncias. A gente tem um trabalho com eles em fevereiro. 9 de fevereiro é o Dia da Internet Segura. E a gente tem um trabalho com o SaferNet de conscientização das mídias sociais, porque muitos abusos começam às vezes a acontecer através das mídias sociais. As delegacias, o Conselho Tutelar, o CRAS, o CRES, não consegui inicialmente fazer tudo isso. Você tem aqui um lugar seguro, que é a sua igreja. E acredito que os pastores dessa casa vão conseguir te auxiliar a chegar nesses lugares. Hoje, aqui a gente não colocou, assim como você consegue fazer a denúncia pelo SaferNet, você consegue fazer a denúncia pelo Disque 100, pelo WhatsApp. E, se eu não me engano, pelo 180 você também consegue fazer pelo WhatsApp. E você faz completamente anônimo. Muitas vezes, eles vão pedir muitos dados. E aí você pode responder de maneira muito educada, assim, olha, mas é o papel da polícia fazer essa investigação. O meu papel, por lei, é denunciar se eu ver algo a mais, que está fora da normalidade. E aí, envio algo sobre a normalidade. Outra coisa muito importante. Às vezes a gente recebe no WhatsApp vídeos de crianças sendo violentadas, parece... Gente, não deixa isso no seu WhatsApp, não abra. Porque você pode ser autuado como participante daquele crime. Então, o seu papel é denunciar, não é compartilhar, não é baixar. Quando a gente recebe muitas denúncias, isso aconteceu muito no ano da pandemia, né? Como ele falou que a pandemia, que era para não ser violento, foi mais violento, a gente recebia muitas denúncias. A gente fala para as pessoas, por favor, não mande mídias para a gente. A gente vai te ensinar a denunciar, porque a gente pode ser autuado como criminoso. Então, tenha esse cuidado. Né? Alguém está compartilhando, denuncie. Não baixe no seu celular, me mandaram. Estou aqui fazendo a denúncia, estou apagando. Não fica, porque aquilo ali é uma prova. E aí dá a entender que você está sendo conivente com o que está acontecendo.